Amados irmãos, vamos então dar continuidade. Nós paramos no 32, vamos ler do versículo 33 em diante. Disse o Salvador: aquilo que ouvirdes com o ouvido, com um ouvido e com o outro, proclamai do alto de vosso telhado. Proclamai do alto de vosso telhado. Pois ninguém que acende um candeeiro e põe-lhe em cima e uma redoma o coloca em lugar escondido, mas prepara-lhe um pedestal para que todos que entrem e saiam possam ver a luz. Semelhantemente, irmãos, o versículo anterior, que foi o da casa fortificada, edificada sobre um monte. Agora ele está dizendo aqui sobre acender uma lâmpada e não colocar sobre ela uma redoma para abafar a luz, mas ela deve ser colocada em um pedestal, em um lugar alto, como diz na sua Bíblia, no veladouro, e ela dá luz a toda a casa. Então, de modo que eu lutei muito, irmãos, para não abrir um canal, porque eu na verdade, se eu for dizer para os irmãos, pode parecer que não, mas é a verdade, porque eu estou falando perante o nosso Pai. Não gosto de aparecer, né? Se eu pudesse, eu seria invisível nesse mundo. Mas ao contrário do meu querer, ele diz que é preciso que aquele que ouviu com um e o outro ouvido deve proclamar sobre o telhado as coisas que ele ouviu. Eu não estou em cima de um telhado, mas a antena que recebe esse sinal que está transmitindo aí para você, ela é colocada sobre o telhado. Então, sobre o telhado tem uma antena que está recebendo essa transmissão que você, que está aí do outro lado, está ouvindo. Então eu não me ocultei. Estou à vista de quem me conhece e à vista daqueles que não me conhecem também. Porque temos escrito às vezes que está no estado de São Paulo, outro está no estado da Bahia, no Maranhão, outro está aí em Minas, né? Mas é isso aí. Então, eu estou cumprindo com esse mandamento que ele disse. E a luz é quem? Sou eu? Não, estas palavras, elas é que são a luz. E para que todos possam ver essa luz, seria necessário que eu me fizesse usar dessa ferramenta. Por isso eu peço para os irmãos que se inscrevam e clica aí no sininho para você receber todas. E se você comenta, o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo importante e vai direcionar ele para mais pessoas. E assim nós vamos estar fazendo a vontade do nosso Salvador. Enquanto você assiste, não custa, entra aí nos comentários,
diz o seu nome, de qual estado, cidade, país que você esteja falando, e assim vai ser entendido pelo YouTube que é relevante e vai direcionar mais pessoas. E assim nós atingiremos o maior número, sendo que, como já foi falado, muitos são chamados, poucos aquele a quem ele escolhe. E quem são esses poucos? Os que se esforçam para conhecer, para entender, para receber as suas palavras. E você que está aí do lado, ouvindo este vídeo e assistir os outros, creio ser uma dessas pessoas que vão receber a salvação. Por quê? Porque estão buscando. Está tirando do seu tempo, da sua vida material, para buscar aquilo que é espiritual, para que a sua alma possa viver. Nós então vamos dar continuidade. Diz Salvador: se um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. Veja, irmãos, que quando nós nos deixamos ser guiados por cegos, caem os dois no mesmo abismo. E esses que aí estão pregando o evangelho corrupto e de um homem morto, esses são cegos e surdos, assim como o Pai de toda a matéria, que é cego, surdo. Então, o Filho do Pai vivo é vivo. O Filho do Deus cego é cego e surdo, igual o Pai dele. Então, sejamos filho do Pai vivo, que viva em nós o Espírito dele, e que morra a carne com as paixões dela, porque são parte do Deus cego, surdo. Então fica claro que se você se deixa ser guiado por um cego, você vai cair no abismo. E quem é o cego e quem é o não cego? O cego é todo aquele que está exterior a você. O que não é cego é o espírito que está dentro. Esse te guia, na verdade. Logo, eu estou aqui fazendo esta leitura e quando o Pai me dá, eu faço aqui, né, essas palavras que ele me dá para exortar um pouco sobre o versículo do que foi entendido, para que você compreenda a verdade. Mas de maneira nenhuma eu sou guia de ninguém, nem meu mesmo, porque quem me guia é o Espírito. Então, ele é quem tem que ter as rédeas na mão. Mas uma vez que você põe a rédea na mão da sua carne ou na mão de outro carnal, vão cair no buraco. Porque essa carne é cega, a carne do outro é cega. Não, mas ele é o pastor, ele é o cooperador, ele é o ancião. Não interessa o título que ele tem. Ele é cego. É cego. Disse o Salvador: não é possível que alguém entre na casa do forte e o submeta, a não ser que lhe ate as mãos, e aí então pode pilhar-lhe a casa. Veja, irmãos, quem é o forte, senão o nosso Salvador que está dentro de nós? Se a nossa alma se une com o Espírito, então esses que vêm invadir a nossa casa não terão poder, a não ser que eles amarrem, né, o dono daquela casa. Mas de maneira nenhuma devemos permitir isso, né?
que nós seja amarrado, ate as nossas mãos e então ele pode pilhar a casa, roubar os nossos bens. Então, mais uma vez, volta o príncipe deste mundo. Ele quer entrar na nossa casa e roubar aquilo que nós temos de valioso, o tesouro. Então, não podemos de maneira nenhuma deixar. Disse o Salvador: não vos preocupeis de amanhã, da noite e amanhã, com o que haveis de vestir. Mais uma vez, solicitude pelas coisas dessa vida. Ficamos tão preocupados, não é, irmãos, com as coisas dessa vida, sendo que podíamos ser livres. Você já pensou, irmão, se você não tem uma casa, um carro e tanta coisa, uma chácara, uma fazenda, as coisas seriam mais fáceis, de modo que, se nós for prestar atenção, para os pobres a vida sempre é mais fácil, porque eles não se preocupam com as coisas dessa vida. Porém, aqueles que querem status, querem aparecer, esse sofre muito, porque ele tem que ter um carro novo, para ele ter um carro novo ele tem que pagar um seguro, e por aí vai. Um abismo chama outro abismo. Logo, esse homem não tem sossego mais na vida dele, porque ele se tornou um escravo da matéria. E ele não tem tempo para buscar as coisas do espírito, porque as coisas da matéria tomam todo o seu tempo. Mas uma vez que nós compreendemos isso, nós não precisamos mais de ficar preocupado com o que havemos de vestir, nem de comer, porque esse Deus deste século, por exemplo, o Deus dos judeus, sendo ele uma alma sem espírito, o que ele fez? Ele carregou aquele povo por 40 anos no deserto, segundo a história, e não deixou que eles morressem de fome, vestiu eles ali. Ainda que o povo reclamava, porque só tinha o maná. Então, se ele pôde fazer isso, o que o nosso Pai não pode fazer por nós? Por que precisamos ficar solícitos pelas coisas dessa vida? Sendo que elas nos servem de tropeço. Em vez de nos ajudar, nos atrapalha. Porque não vamos levar nada. Então não temos que juntar nada aqui. Se alguém sai do Brasil e vai para os Estados Unidos trabalhar, ele trabalha lá, mas ele não investe em nada lá. Por quê? Porque ele é um peregrino em terra estrangeira. Então o que seria o correto? Ele enviar o que ele ganhou para o Brasil. Aqui ele tendo alguém que administre os seus bens, compre aqui terrenos, casas. Esse é que é o correto, porque ele é um brasileiro. Aí quando ele voltar, se ele voltar, porque acontece de morrer por lá e não voltar, mas pelo menos a família dele aqui ficou bem, né? Vamos considerar essa parte. Então, veja que se nós não somos desse mundo, somos peregrinos em terra estrangeira, por que temos que ficar juntando tanta coisa? Ah, mas é bom ter, irmãos, porque se eu tiver uma casa, uma chácara, uma fazenda, eu vou partilhar com os meus irmãos. Oh, que maravilha! Se você consegue fazer isso, porque muitos não conseguem. Quanto mais tem, mais quer e menos ajuda as pessoas.
Veja que o diabo mente, engana com essa carne. Ah, se eu ganhasse tanto, eu ajudaria tanto e tanto. Mentira, ganha não ajuda ninguém. Mas ele quer que nós ajudemos, mesmo com o pouco que nós temos, né? Se nós puder ajudar, vamos ajudar uns aos outros. Cuidar do nosso irmão como se fosse a menina dos nossos olhos, é o que foi dito. Seus discípulos disseram: quando irás revelar-te a nós? Quando haveremos de ver-te? Respondeu-lhes o Salvador: quando vos despirdes, sem sentir-vos vergonha, e puserdes os vossos vestidos sobre os vossos pés, como criança, e pisardes neles. Aí podereis ver o Filho daquele que é vivo, e não tereis medo. Vemos aqui então, irmãos, que ainda que eles, os seus discípulos que creram nele, ressuscitaram com ele no dia que ele ressuscitou, conforme foi ensinado. Então os discípulos queriam vê-lo lá no reino. Ele disse: olha, vocês têm que se despir dessas vestes materiais. Então vocês verão aquele. Seus discípulos disseram: quando irás revelar-te a nós? Quando havemos de ver-te? Respondeu-lhe Salvador: quando vos despirdes sem sentir vergonha e puserdes vossos vestidos sobre os vossos pés como criança, pisardes neles, aí podereis ver aquele que é vivo, e não tereis medo. Então, irmão, de modo que nós temos que nos despir da matéria, daquilo que é material, das coisas desse mundo, desse desejo, para que nós possamos vê-lo. E uma vez que nós o viu e se tornou um vivo entre os mortos, o que sucede? Só esperamos agora o tempo em que o dono desta terra virá pedir essa terra para que nós subamos e o vejamos lá no reino da glória. Porém, ele nunca nos abandonou. Ele disse: olha, se eu não for, Consolador, o Espírito de verdade não virá, mas se eu for, o envio. Ele ficará convosco até a consumação. Logo, aquele que tem o Espírito tem o Salvador. E uma vez que cada um de nós cumprir esse propósito de despir-se dessas vestes materiais, dos desejos da carne, vemos ele, sentimos ele em nós. Veja o quanto é importante, irmãos, compreendermos as palavras do nosso Salvador. Disse o Salvador: muitas vezes desejaste ouvir estas palavras que eu vos digo, e não tiveste a quem mais recorrer para ouvi-las. Haverá dias em que me procurareis e não me achareis. Quer dizer, há um tempo, irmão, para todas as coisas, até para receber esta palavra que hoje está sendo pregada aqui. Por quê? Porque vai chegar o dia
em que não vai mais poder se falar delas. E por que, Moab, que não vai mais poder? Porque já se completou as 5 virgens. Já entrou as prudentes. As loucas correram para ir comprar azeite, porém a porta se fechou. E quando elas chegaram, bateram à porta. Nós somos as outras 5 virgens, falaram, não vos conheço. Passou o tempo. Então, irmãos, então nós podemos compreender que há um tempo para todas as coisas. Estou falando aqui porque ainda está em tempo. Mas amanhã eu não posso dizer o mesmo, porque não sei se já estará completo o número dos escolhidos e essas portas se fecharão. E os que ficarem aqui vão ter que se virar com o que tem aqui até que venha a consumação de todas as coisas. Então, veja que você não tem o luxo do tempo que você pensa que tem. Falando com um certo irmão, ele disse, olha, não, o tempo está a nosso favor. Diz para ele, engano seu, o tempo está contra nós. Porque estou vivo aqui, falando destas maravilhas que foi revelada pelo nosso Salvador aos seus discípulos. Porém, eu não posso garantir que estarei vivo daqui a 1 hora, ou 2, que seja, ou minuto, ou segundos, de modo que o tempo luta contra nós. Gastamos tanto tempo como criança para compreender alguma coisa. Quando pensamos que nós tínhamos aprendido alguma coisa que era útil, viemos a descobrir agora que isso é uma mentira, uma farsa. Nós temos que, de novo, cavar e cavar mais até achar esta verdade. Porém, o tempo é um luxo que nós não temos. Fique bem claro isto. Disse o Salvador: os fariseus e os escribas receberam as chaves do conhecimento e as esconderam. Eles não entram e não deixam entrar aqueles que querem. Mas vós tornai-vos espertos como as serpentes e inocentes como as pombas. Veja, irmãos, dá uma diferença, né, do que está escrito. Para quê? Para que essa diferença, irmão? Para que nós não captemos realmente a verdade do que o nosso Salvador estava ensinando. Então ele diz que os escribas receberam a chave do conhecimento e esconderam. Quem é os escribas? Os doutores da lei, dos profetas, porque ele veio entre eles. E outros ainda se apossaram destas chaves do conhecimento, que é o cristianismo, e fizeram o mesmo. Falaram, nós não entramos e não deixamos os outros entrar. Vamos desviar eles. Em vez deles beber água pura, vamos colocar eles para beber lama. Lama. E a lama, ela traz todo tipo de impureza. A água, para ser bebida, deve ser tirada da fonte.
nunca, de um córrego, porque tem esgoto, tem muita coisa que fazem mal. Então, assim como os escribas e fariseus sentaram na cadeira de Moisés e desviaram o povo da verdade, ensinando seus próprios ensinamentos, hoje, nos tempos de pedra que está aí, seja católico, evangélico, protestante, todos esses, eles se assentaram na cadeira do Cristo para enganar e passar os seus próprios ensinamentos, coisas vãs que não levam à salvação. Eles têm o conhecimento, porém eles não fornecem o conhecimento. Passa distorcido para que você não consiga acessar a verdade. Por quê? Porque eles estão fazendo o trabalho que eles foram colocados para fazer. Agora, você, como tem que salvar a sua alma, não tem que dar ouvido para os gurus, para os escribas e fariseus, para os padres, para os pastores, para os anciãos, não. Você deve entrar para dentro de si, deixar que esse Espírito do nosso Salvador te guie em toda a verdade. E aí sim, viverá a vossa alma. Por quê? Porque aí você vai achar os mistérios. De modo que, mais uma vez, se você depender da salvação vinda por um que está exterior a você mesmo, você não encontrará. Porque eles têm, mas não dá a chave. Por exemplo, ele tem um mapa do tesouro. Ele faz um mapa falso e te vende aquele mapa falso. Porém, o verdadeiro, ele não é besta, ele vai ficar com ele. Besta é o que compra aquele falso mapa. Né? Disse o Salvador: uma videira foi plantada sem o pai e não se firmou. Uma videira foi plantada sem o pai e não se firmou. Será arrancada por suas próprias raízes e será destruída. Então vejam, irmãos, uma videira foi plantada sem o pai. Como não se firmou, será arrancada. Que videira é essa? O judaísmo. O judaísmo, assim como eu já falei, eles são alma, os deuses deste mundo. E a alma, ela não teve participação do pai. Como não teve participação do pai, ela se tornou uma videira, como diz aqui, né? E não se firmou, na verdade, porque o pai dela é pai da mentira, então ela não pode se firmar na verdade. Porque ele não tem do espírito. Vemos que a importância de tudo é o espírito. Uma alma sem espírito, o que é? Uma assombração. Só, é isso, essas assombração que aparece aí, esses espíritos maus. Porém, eles não podem nada contra aqueles que têm o espírito, porque a alma sem espírito, ela não tem poder sobre o espírito. Então não devemos temer os príncipes deste mundo, as potestades do ar,
não precisamos temê-la. Então, a árvore que não se firmou será arrancada por suas raízes e será destruída. Como foi, né, irmãos? Arrancada. Porque o nosso Salvador, ele é a videira verdadeira. Está firme e não será jamais arrancada. Ainda que eles cortaram a árvore e consumiu com os frutos, dessas raízes brotou um rebento, um broto. E esse broto vai se fazer agora uma grande árvore e dará muitos frutos para a salvação de todos quantos crerem nessas palavras que estão sendo ditas aqui. Disse o Salvador: aquele que tem a mão cheia, a este lhe será dado. Aquele que não tem, dele será tirado até o pouco que tem. Então, irmãos, aquele que tem, ainda lhe será dado. Porque tem o Espírito. Ele tendo o Espírito, ele granjeia e trabalha na obra, na seara do nosso Pai. Então, muito mais vai lhe ser acrescentado, como já foi falado aqui, sobre cada alma que se arrepende através de uma pessoa que uma pessoa ressuscitou outra, ele terá galardão daquilo. Mas aquele que não tem nada na mão, até o pouco que ele tem dentro de si vai lhe ser tirado. Por quê? Porque isto veio do Pai das luzes, não é do príncipe deste mundo. O que é dele é só esse corpo carne, e é só isso que ele vai ficar. Então será tirado aquilo que foi colocado dentro dessa alma, que é do espírito, e será dado a outro. Por quê? Porque ele não se interessou, né? Nós vemos aquela parte de granjear os talentos, que aquele homem empresta o dinheiro, e um com medo vai lá e enterra o talento, porque eu sei que o senhor é um homem severo, sincero nos seus negócios, eu guardei para te devolver o que é teu. Tá aqui o que é teu. Mal e negligente servo. Você devia ter então emprestado para que pudesse ter rendido algum juro. Quer dizer, irmão, não podemos pegar o Espírito do nosso Pai, enterrar dentro de nós e não fazer nada. É o que eu estou procurando aqui, irmãos, a fazer, não enterrar o Espírito, para que depois ele venha cobrar e eu devolver só o Espírito que ele me deu, sem ter granjeado nada. E da mesma maneira que eu estou fazendo, a palavra nos instrui a isso, que assim como eu estou fazendo agora, porque os discípulos fizeram anteriormente, muitos, você também se salve e procure salvar alguns, porque lhe será acrescentada o seu salário, vem diante do nosso Salvador, né? É muito importante. Irmão, já deu 33. Vou parar esse vídeo aqui e depois daremos seguimento em um próximo vídeo. Shalom, que a paz esteja com todos.